Fala galerinha, beleza? E aí, beleza? Suave? Uhul! Uhul! Isso. Parece comigo, né? Uhul! Então, galerinha, vamos voltar aqui a falar sobre os três principais estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Você lembra que algumas aulas atrás aí a gente definiu os estados físicos de maneira macroscópica e de maneira microscópica, diferenciou esses três estados físicos, né? Bom, o sólido você lembra que tem forma fixa, volume fixo, o líquido forma variada, porém volume fixo, o gasoso tem forma e volume variado, e isso por causa da organização das partículas. Então, de forma microscópica, nós entendemos o estado sólido como um estado muito organizado, o líquido com uma organização intermediária e o gasoso com uma maior possível desorganização entre as partículas e, por isso, liberdade de movimentação. Bom, sabendo disso, agora a gente pode também dar nome para as transições de estado. O material ele pode ser encontrado em diferentes estados físicos e você pode converter os seus estados físicos. A gente pode reparar isso quando analisamos a água, por exemplo. A água ela pode ser encontrada no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Imagine uma pedrinha de gelo, e essa pedrinha de gelo está ali no seu estado sólido, e aí você pega essa pedrinha de gelo e coloca sobre uma superfície, né? Depois de um certo tempo, essa pedrinha de gelo ela vai receber calor da atmosfera, do ar, e vai começar a aquecer até começar o seu derretimento e ela vai passar para o estado líquido. Bom, essa passagem do estado sólido para o estado líquido, ela é denominada como fusão. Então, sempre que você pega um sólido e aquece ele até passar para o estado líquido, você está provocando sobre esse sólido uma fusão, entenderam? Agora, se você pega esse líquido e continua aquecendo ele, e a tendência é que ele passe para o estado gasoso. E o nome desse processo é vaporização, certo? Pega um copo com água e deixa ele aqui no tempo, ou senão você aquece ele, né? Essa água, com o passar do tempo, seu volume vai diminuir, porque parte dela vai passar para o estado gasoso e aí você não vai conseguir enxergá-la mais. Entenderam? Então, fusão, passagem do sólido para o líquido, vaporização, passagem do líquido para o estado gasoso. Toma cuidado que essa vaporização ela pode acontecer de três maneiras diferentes, mas quem vai te explicar melhor é o tio Papas. Então, galerinha, nós temos três formas de passar uma matéria do estado líquido para o estado gasoso. Essas três formas de vaporização é conhecida como evaporação, ebulição e calefação. A minha pergunta para você é: você sabe por que a roupa que coloca-se no varal ela seca muito rapidamente ou então em algum momento ela seca de forma natural, sendo que a água não chegou a 100 graus Celsius? Você sabe que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, na temperatura ambiente ao nível do mar. Mas por que a água da roupa evapora? Será que a roupa chegou a 100 graus? Provavelmente não, viu? A água que está na roupa, ela está com as molequinhas lá, onde o vento passa e aí pega essa molequinha e joga no ambiente. Então essas molequinhas, elas vão sendo dissipadas de uma forma muito lenta e natural. Então a evaporação é uma vaporização natural e lenta. Enquanto a ebulição é um processo forçado onde você fornece calor para que um líquido ele entre em ebulição e passe para o estado gasoso. Forma aquelas bolinhas na parede do recipiente. Esse é o processo chamado de ebulição. E a calefação é quando o processo é muito brusco, ele é muito forçado, extremamente forçado. Então quer dizer que a passagem é praticamente instantânea. Você já deve ter feito isso, quando você mexe com a panela e tal, esquenta demais a panela e depois você vira ela de cabeça para baixo e liga a torneira da pia. E aquela água bate na panela e começa a virar um monte de gás ali, um monte de vapor e tal, e você fala assim, nossa, é mais ou menos isso, porque a calefação é um processo muito brusco. A
transformação da matéria do estado líquido para o estado gasoso é praticamente instantânea. A matéria também tem mais mudanças de estados físicos. Nós passamos do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Do gasoso para o líquido, nós temos duas formas, uma chamada liquefação, outra condensação. A liquefação, ela é quando você pega um gás e você transforma ele em líquido por pressão. Sabe aquele botijão de gás que tem na sua casa? Ou então você já viu um botijão de gás. Aquele lá chama gás liquefeito do petróleo. Não se chama gás condensado do petróleo. Por quê? Porque a liquefação ela acontece a partir de pressão, onde o gás não tem como sair, então ele está pressionado. Isso faz com que as molequinhas fiquem juntas, mais juntas, passando de novo para o estado líquido. Lembrando que basta as moléculas ficarem mais agregadas, ela passa do estado gasoso para o estado líquido. E a condensação é quando você pega um gás e diminui a sua temperatura, você retira calor desse gás e aí você transforma em estado líquido. Porque a energia de um gás está fazendo com que o grau de agitação das partículas seja máximo, tende ao infinito. Só que, quando você retira o calor e você diminui a temperatura, a diminuição desse grau de agitação acontece. Então ele vai diminuindo, vai ficando mais agregado. Então essas são as duas formas de passagem do estado gasoso para o líquido. E do líquido para o sólido, nós temos a chamada solidificação. Algumas pessoas confundem congelamento com solidificação. Congelamento é mais aqueles líquidos que a gente tem dentro de casa, ou então quando a gente coloca no congelador alguma coisa, isso a gente pode falar congelamento. Mas dentro disso é uma solidificação. Para toda a matéria existente no universo, a gente usa o nome técnico solidificação. Sacou? Então, galerinha, você percebeu aí as transições de estado, né? Isso mesmo. Do sólido, do líquido, do gasoso. Tem como passar do gasoso direto para o sólido? Tem. Tem. Como é que é o nome disso? O nome desse processo é sublimação. E do sólido direto para o gasoso? Também. Qual que é o nome? Sublimação. Ah, então você pode chamar de sublimação tanto do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido. Pois é, alguns livros trazem ressublimação ou sublimação inversa. Mas tudo é uma sublimação. Quando fala do gasoso para o sólido, às vezes eles chamam de ressublimação ou sublimação inversa, né? A gente pode ver a sublimação aí com o gelo seco ou também com a naftalina, né? Sim. Bolinhas de naftalina são sólidas que vão passando direto para o estado gasoso. Isso mesmo. Galera, se a gente for analisar aqui a energia, o estado gasoso, as partículas têm mais energia do que no estado líquido, que tem mais energia do que no estado sólido. Isso mesmo, porque mede-se o grau de agitação das partículas. Quanto mais agitada, mais calor essas partículas têm. Exatamente, então está relacionado aí com a sua energia cinética. Então, quando a gente vai passar do estado sólido para o estado gasoso, esse processo é um processo que precisa absorver calor para acontecer. Ou seja, você precisa jogar calor no seu material, ele vai absorver esse calor e vai passar do estado sólido para o líquido para o gasoso, certo? Vai ficar agitado, Exatamente. né? Exatamente isso. O exemplo que eu falei da ebulição, quando você coloca um recipiente, como por exemplo água, no fogão e fornece calor para ele, você pode ver que está tudo ali quente, mas é um processo que o líquido está recebendo calor para poder fazer a mudança de fase. Exatamente. Se for o contrário, ao invés de fornecer calor, você precisa retirar calor. Então, um líquido para congelar, você precisa retirar calor dele. Por isso, você coloca ele numa temperatura mais baixa do que a dele, né? Isso você mesmo. Coloca ele no congelador, ele vai perdendo calor para o congelador até virar sólido. Isso mesmo. Como que é chamado isso? Esse processo aí, um processo exotérmico. Lembrando que exo vem da palavra êxodo, né, que é a saída, térmico energia, então é saída de energia. Endo vem de entrada, né? Então a entrada de energia é um processo endotérmico. Então, se você for reparar aqui, do sólido para o gasoso são processos que absorvem calor, ou seja, você precisa jogar calor nele para acontecer, e do gasoso em direção ao sólido são processos que liberam calor.
você precisa resfriar para que esse processo aconteça. Isso mesmo. Entenderam, galera? Pode bater o print. É nóis. Exatamente.